pessoal, professor Matheus aqui para mais uma aula de História. Hoje a gente vai falar de História do Brasil, a frente C, e a aula é a aula 11, né? A gente vai falar sobre o período regencial que vai de 1831 até o ano de 1840, logo após a abdicação de Dom Pedro I, né? Então vamos começar aqui já com os primeiros anos após a abdicação de Dom Pedro. A gente vai ver que a Constituição era muito clara sobre quando não havia um rei em possibilidade de assumir. No caso, o Dom Pedro I larga seu filho, na época, né, o Pedro, com 5 anos de idade. Impossibilitado de assumir, nós vamos ver que a Constituição pedia que fosse indicado regentes para eles através de uma assembleia. Só que o Brasil não tem essa assembleia para colocar os 3 regentes necessários. Nisso, nós vamos ver a escolha de 3 regentes provisórios. É o que nós chamamos, né, de regência trina provisória. Antes de ser escolhidos os 3 regentes permanentes, nós vamos ver que os 3 regentes vão ser colocados de maneira provisória, né, até que fossem escolhidos os permanentes, e esses regentes deveriam manter a ordem dentro do Brasil enquanto eram escolhidos os 3 regentes permanentes. Eles não vão conseguir, e no primeiro momento a gente vai ver a eclosão de algumas revoltas contra os portugueses, que ainda estavam aqui no Brasil. Tá certo? Nós vamos ver aqui algumas medidas dos regentes provisórios ali, além de elevar o poder do Ministério dos Brasileiros, nós vamos ver eles anistiando alguns presos políticos da época de Dom Pedro I, exonerando oficiais que eram oficiais portugueses dentro do Brasil e principalmente eles vão suspender o poder moderador, poder criado por Dom Pedro I na sua Constituição de 1824. Nós vamos ver que em 13 de julho de 1831 vai assumir aqui finalmente os regentes permanentes. Entre eles, nós vamos ver lá o Francisco de Lima, o João Braulio, né, Muniz e o José da Costa. Beleza, para nós o nome importante aqui vai ser o ministro da Justiça que irá assumir o cargo, o padre Diego Feijó. Tá? E para nós entendermos a modificação que vai acontecer no Brasil, toda a questão política que acontece no Brasil na época do período regencial, a gente tem que entender as facções políticas que atuavam dentro do Brasil neste momento. Nós vamos ver lá os liberais moderados, também conhecido como chimangos, né? Esse grupo é formado pela elite agrária brasileira que queria ali seus ideais liberais e principalmente garantir, tá, os seus privilégios e também a participação dela na política. Ao mesmo tempo, a gente vai ver os liberais exaltados, os farroupilhas ou jurubás, né, formado por uma classe média, também alguns ali aristocratas agrários formavam essa parte liberal exaltados, mas a maioria era classe média, as classes médias urbanas. Eles queriam proclamar a república no Brasil, eles são mais radicais na questão liberal. Além disso, nós vamos ter os restauradores, também conhecidos como caramurus, que queriam o retorno do imperador Dom Pedro para o trono do Brasil, e isso é impossibilitado após a sua morte, tá? Esses restauradores ali, ou caramurus, também vão se transformar em conservadores neste momento. Esses são os 3 grupos atuantes dentro do período regencial brasileiro. Na primeira fase desse período, a gente vai ver a união entre esses liberais. Os liberais exaltados, juntamente com os liberais moderados, vão se unir para tentar criar uma regência de caráter mais liberal, ou seja, descentralizado, dando autonomia para as elites estaduais. Então nós podemos falar que a primeira fase do período regencial, de 1831 a 1835, vai ser um momento descentralizado do poder político dentro do Brasil, e a elite agrária ali tentando tirar aquele poder que antes estava concentrado na mão do imperador. Tá certo? Algumas medidas aí dos liberais na regência, nós vamos ver a criação da Guarda Nacional, o Código do Processo Criminal e também o Ato Adicional. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiramente, a Guarda Nacional, criada pelo próprio ministro da Justiça, Diego Feijó, basicamente dava para as elites agrárias estaduais o poder de polícia, né? Conferindo a eles o cargo de coronel, inclusive entregando a eles armas e a possibilidade de policiar as suas estados, né? Então nós vamos ver ali que as elites locais acabam ganhando aí este cargo de coronel. Essa medida, segundo o Diego Feijó, deveria ser uma medida onde as elites locais conteriam possíveis revoltas e manteriam a ordem dentro das suas áreas de atuação, né? O que nós vamos ver é que a Guarda Nacional acaba virando o braço da justiça a serviço das elites brasileiras. Então, basicamente, eles vão utilizar ali a Guarda Nacional para poder comandar os seus territórios. Além disso,
nós vamos ver lá o Código do Processo Criminal. O Código de Processo Criminal vai basicamente elevar o poder do juiz de paz. Juiz de paz, que era um cargo eletivo, tá? E que tinha uma ação bem minimizada dentro de todo o poder judiciário. Agora não, com o Código do Processo Criminal, o juiz de paz vai ter sua força elevada e, além do mais, ele vai ser um cargo eletivo e escolhido ali pelas elites locais. Então, nós vamos ver que o juiz de paz agora vai poder julgar, sentenciar, absolver pessoas. E este cargo vai ser ocupado ali pelas próprias elites ou vai ser escolhido pelas elites. Assim, dando às elites brasileiras o poder judiciário dos seus estados. Outro ponto importante é a criação do ato adicional, que vai substituir o antigo Conselho dos Estados, que deveria aconselhar o imperador, por assembleias legislativas estaduais. Ou seja, a partir de então, os estados também terão o poder legislativo, terão autonomia de criar leis, tá? Além do mais, o ato adicional também vai substituir a regência trina por uma regência una, temporária e eletiva. A partir de então, os regentes vão ser apenas um e eles serão eleitos pelo voto. O primeiro regente que a gente vai ver ser eleito vai ser o regente Diego Feijó, que vai governar de 35 a 37. Ele acaba renunciando por problemas de saúde e também por problemas administrativos, porque é nessa época que vão estourar várias revoltas no Brasil, tá? As famosas revoltas regenciais. E depois assume em seu lugar o regente Araújo Lima. Esse, mais conservador, vai tentar controlar as revoltas e concentrar o poder na mão do regente, centralizando, recentralizando o poder das elites ali, que foi distribuído para as elites, né? O problema ali, então, do caráter descentralizador no Brasil. A gente vai ver várias disputas partidárias para controlar esses estados, agora que os estados têm autonomia. Nós vamos ver ali alguns grupos mais radicais, querendo proclamar república e querendo separar os seus estados do resto da União. As elites vão estar insatisfeitas com seus regentes, então vão querer ali basicamente se separar também, graças a essa insatisfação. No final de tudo isso, no final dessa descentralização criada pelos liberais no Brasil, a gente vai ver a eclosão de várias revoltas ou rebeliões regenciais. Ou seja, uma das características principais sobre o período regencial é que ele é um período altamente agitado, com várias revoltas no território nacional. Entre elas, nós vamos ver ali a cabanagem, a balaiada, a sabinada, malês e farrapos. São algumas revoltas de cunho separatistas que queriam separar o Brasil, os seus estados, seus respectivos estados, do resto do Brasil, tá? Por vários motivos diferentes, como imposição de impostos, como também insatisfação com as regentes que estavam no poder, algumas até por questões ali da escravidão. Vamos começar estudando aí, então, a nossa primeira revolta, a revolta dos malês, que acontece em Salvador. Escravos islamizados se unem para tentar separar o território e criar uma república islâmica. Eles vão pedir os fins da escravidão, o confisco de bens ali de brancos e também eles vão tentar reprimir a Igreja Católica, tá? No final, essa revolta não vai dar certo e eles vão ser reprimidos, eles vão ser pacificados pelos regentes, tá? Outra revolta vai ser a cabanagem. Cabanagem ali que vai ser liderada por Batista Campos, tá? No Pará, no Grande Pará. Ela tem uma origem liberal. Só que é interessante falar da cabanagem que ela vai ter o apoio da população humilde, tá? Que vai sair em defesa ali dos ideais liberais de Batista Campos. Nós vamos ver que essa revolta começa com uma indignação, porque vai ser indicado como governador da província do Pará um conservador, totalmente distantes dos ideais liberais ali de Batista Campos. Então nós vamos ver que essa revolta começa ali de cunho liberal na luta contra o governador da província do Pará. Nós vamos ver que essa revolta vai ter ali um final, um triste fim, que vai ser uma revolta violentamente reprimida com mais de 30 mil mortos. E ela tem, sim, uma camada humilde envolvida. Nós vamos ver também a Sabinada, né, que recebe esse nome graças a um dos seus líderes, o médico Sabino da Rocha Vieira. Queria fazer o quê? Proclamar uma república no Nordeste. Essa ideia aqui da Sabinada, que acontece na Bahia, seria a proclamação de uma república pelo simples descontentamento que esses revoltosos tinham com a regência. A ideia deles era criar uma república que só existiria até completar a maioridade do imperador e depois o Brasil se reuniria ali, ou a Bahia se reuniria
ao restante do Brasil. Essa revolta vai ser rapidamente sufocada e duramente sufocada pelos regentes. Tirando aí, nós vamos continuar com a balaiada, que acontece no Maranhão de 1838 a 1841. É interessante falar que essa revolta aqui vai ser contida ali no segundo reinado. Ela atravessa o período regencial e acaba sendo contida durante o período de Dom Pedro II. Essa revolta basicamente nos conta uma luta entre duas facções políticas, né? Nós vamos ver lá os bem-te-vis, que eram liberais radicais, e do outro lado nós vamos ver os famosos cabanos, né, que eram conservadores, tá? A balaiada vai ter esse nome por causa de um dos apelidos dos grandes líderes, né? Francisco dos Anjos, né, que confeccionava balaios e vai ser conhecido como o balaio. E pela sua liderança nós vamos ver que essa revolta vai se chamar de balaiada, tá certo? Nós vamos ver que essa revolta vai ter num primeiro momento ali, um certo sucesso, comandando até metade ali da província do Maranhão, contando com um comando ali de mais de 2.000 homens, né? Além do mais, a gente vai ver outros líderes no decorrer, como Raimundo Gomes e Pedro Cosme também, que vão acabar liderando essa revolta de cunho separatista ali, que é a balaiada. Essa revolta no final vai ser sufocada ali por um membro do exército que nós vamos conhecer, principalmente depois da Guerra do Paraguai, o famoso Duque de Caxias, tá? Que consegue reprimir este grupo no período do segundo reinado, tá certo? Então, ela é uma das revoltas que atravessam o período regencial e é sufocada acaba apenas durante o período do segundo reinado, beleza? E aqui nós temos a famosa Revolução Farroupilha. Essa é uma outra revolução, vai acontecer no sul do Brasil, né? Mais especificamente no Rio Grande do Sul. Ela também vai acabar atravessando ali o período regencial e só vai ser sufocada em 1845, ou seja, já vai ser sufocada no segundo reinado, tá? Ela é conhecida como a mais longa das revoltas, tá? Do Brasil, beleza? A mais longa, sim, das revoltas do período regencial. Nós vamos ter alguns motivos bem interessantes, como por exemplo, essa revolta tem cunho elitista, tá? Nós vamos ver que dentro da elite do Rio Grande do Sul, que se dedicava à produção de charque, né, criação de gado e produção de charque, que era carne seca, né, a gente vai ver uma certa briga entre essa elite rio-grandense contra a política centralizada ali do Rio de Janeiro, né? Nós vamos ver algumas incongruências entre o Brasil e as elites rio-grandenses, que basicamente o Brasil estava pensando em aumentar ali a sua economia de exportação, voltada ao mercado exterior, fazendo alguns pactos com o Uruguai e com a Argentina para diminuição dos impostos sobre importação de charque. O charque uruguaio e o charque argentino vai entrar com mais facilidade no mercado brasileiro, tá? Isso vai ser um super problema. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul eles se dedicam à criação de gado e à venda de charque, tá? Para o mercado interno. Então, basicamente, o Rio Grande do Sul abastecia o mercado interno brasileiro com o seu charque. As elites rio-grandenses dedicavam-se ali à produção de gado, à criação de gado e à produção de charque para venda no mercado interno. E nós vamos ver que o Brasil, o poder brasileiro, o poder do Rio de Janeiro, centralizado na mão dos regentes, vão acabar diminuindo impostos sobre os charques importados da Argentina e do Uruguai, ao mesmo tempo aumentando os impostos ali sobre o sal. Isso vai fazer com que os fazendeiros do Rio Grande do Sul saiam altamente prejudicados. E nós vamos ver alguns líderes ali iniciando a revolta, como eu falei, são líderes de elite, tá? Essa revolta é uma revolta elitista, de cunho elitista, então nós vamos ver grandes latifundiários, inclusive o italiano muito conhecido na Europa, né, que vai acabar saindo da Itália para lutar algumas revoltas que tinham um ideal republicano, o italiano republicano conhecido como Giuseppe Garibaldi, e dentro do Rio Grande do Sul nós vamos ver ali o líder Bento Gonçalves, que era um líder ali da elite brasileira que vai liderar este movimento Farroupilha, que vai dar início em 1835. Esse movimento vai se alastrar pelo sul do Brasil, chegando a dominar Santa Catarina e tentando dominar o Paraná. Nós vamos ver a proclamação, por exemplo, da República Juliana, que era uma república ali entre Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. No final, a gente vai ver que esse movimento vai acabar se desgastando a partir de 1842, tá? O próprio movimento vai ser enfraquecido, a luta vai ser enfraquecida, teremos
teremos problemas ali pelos revoltosos na tentativa de conquistar o Paraná também, que estava no plano dele. E em 1845 nós vamos ver que vai ser firmado um acordo entre Dom Pedro e os revoltosos, tá certo? Então, em 1845, nós vamos ver que o Império coloca fim, a partir de um acordo burocrático, não por uma repressão violenta, mas sim um acordo com os revoltosos, tá? Coloca fim ali à revolta mais longa do período regencial. Neste acordo, nós vamos ver ali, além de redução de alguns impostos, nós vamos ver que todos os soldados que lutaram na Revolução Farroupilha e ganharam cargos ali dentro do Exército Farroupilha vão ser incorporados ao Exército Brasileiro com os mesmos cargos que eles tinham durante a Revolução Farroupilha. E assim nós colocamos fim na última grande revolta e mais longa revolta do período regencial, tá certo? No final nós vamos ver ali que as elites vão perceber que toda essa descentralização está causando problemas, inclusive o risco de fragmentação do Brasil. As próprias elites liberais que ajudaram a descentralizar vão começar a perceber que talvez a descentralização não seja tão boa assim e ofereça riscos, principalmente riscos aos seus interesses, riscos aos seus privilégios. Eles queriam manter o controle sobre a terra e sobre o escravo, e essas várias revoltas acabam assustando essa elite durante o próprio período regencial, tá certo? E no final, nós vamos ver que as próprias elites vão acabar se unindo para cancelar essas medidas criadas durante esse período, essa fase regencial, essa fase liberal da regência, né? Então, eles não queriam perder o controle do Brasil e eles queriam evitar desagregar os territórios brasileiros. Por isso, eles se unem e nós vamos ver a entrada de Araújo Lima, né? Que é um conservador que vai tentar anular todos aqueles feitos liberais dentro da Constituição. Nós vamos ver lá a Lei de Interpretação do Ato Adicional, em 1840, que basicamente vai invalidar quase todas as medidas criadas dentro do Ato Adicional, em 1834. Nós vamos ver lá a recriação dos Conselhos de Estado, substituindo ali as Assembleias Legislativas, ou seja, está voltando aquela concentração de poder. Aquela descentralização está acabando, está voltando a centralização de poder na mão do regente, na mão do poder central, na mão da corte ali do Rio de Janeiro. Outra coisa, nós vamos ver a reforma do Código do Processo Criminal, né, aonde toda a polícia, a justiça e a própria Guarda Nacional, inclusive, vai estar subordinado diretamente ao ministro da Justiça. Ou seja, vai acabar cumprindo todas as ordens do ministro da Justiça. Essas três medidas acabam eliminando aquela autonomia dos estados, tá? Então nós tivemos um regresso conservador, né, no final da regência. Nós vimos ali uma centralização, uma recentralização do poder, né, na mão ali do regente, mas ainda faltava uma figura para representar essa centralização. Nós vamos ver que no final, tanto os liberais como os conservadores se unem para tentar forjar essa figura. E aí nós vamos ver o famoso Clube da Maioridade, que pedia ali para a criação de uma lei que reduzisse a maioridade do Brasil para 14 anos. Mas por que uma lei assim? Para que o imperador Dom Pedro pudesse assumir finalmente o seu trono e completar ali a unificação, completar a centralização do poder, tá? Tanto os liberais como os conservadores no Brasil estavam querendo que Dom Pedro assumisse o trono, tá? Estavam querendo ali que Dom Pedro subisse no poder. Claro que ambos tinham ideais bem diferentes. Conservadores queriam concentrar o poder na mão do imperador, Dom Pedro II, que na época vai assumir com 14 anos. E os liberais queriam passar, aproveitando ali da pouca experiência do imperador, queriam passar uma lei que criasse um parlamento, assim retirando o poder da mão do imperador. Então nós vamos ver que no final, tanto os liberais como conservadores se unem para criar o Clube da Maioridade. E no final eles conseguem ali, em 1840, né, passar a lei da maioridade, a redução da maioridade para 14 anos. Assim, Dom Pedro consegue assumir o trono. E no final, terminamos com o período regencial. Valeu, galera! Abraço e um beijo.